Bom dia! Vamos falar sobre medidas de tempo. Então, vamos falar sobre hora e minuto. As medidas de tempo surgiram para atender às necessidades, as diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr, porque há muitos anos atrás não existia o relógio. Então, eles tinham que saber da hora, do tempo, de outra forma. Então, a primeira referência para o controle do tempo foi o Sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra. Então, eles sabiam se estava de manhã, cedo, se estava no meio do dia, se estava próximo de anoitecer, né? Aí criaram um relógio de sol, que ele marcava a hora de acordo com a posição do sol, tá? Você já parou para pensar qual é a importância do tempo em nossas vidas? Algumas de nossas atividades têm hora determinada para acontecer. Por exemplo, hora de acordar, almoçar, estudar, ir à escola, dormir, dentre outras atividades. Então, nossa rotina diária é marcada pelas horas. Vocês que estudam de manhã, né, precisam da hora para acordar, para entrar na escola. Já tem aqueles que precisam da tarde, então tem que almoçar para ir para a escola. Então, precisa saber da hora, porque tem hora para entrar na escola, tem hora para sair. Tanto faz de manhã como à tarde. Então, precisa controlar a hora, certo? No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como os dias, anos, meses, mas a principal é a hora. Mas nós já vimos dias, anos e meses no bimestre passado, né? Agora a gente vai falar de horas e minutos. Como submúltiplo da hora, temos os minutos, que corresponde. Uma hora possui exatamente 60 minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores, como o tempo de deslocamento de um bairro para outro. Até mesmo quando você vai para a escola. Você sai de casa para ir para a escola. Não chega a uma hora, mas às vezes você 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, depende da distância de que você mora, né, em relação à escola. Qual é o instrumento que é usado para medir as horas? Nós temos normalmente esses relógios, né? O relógio. Só que hoje em dia usamos tanto o celular que deixamos um pouco de usar o relógio. Queremos saber a hora? Vamos lá olhar no celular. Mas muitas pessoas ainda usam o relógio, né? Os relógios. Temos relógio analógico, que é o de ponteiros, e temos o digital. Vamos ver cada um deles. No relógio analógico ou de ponteiros, o ponteiro menor marca a hora, né? As horas. E o ponteiro maior marca os minutos. Tem também essezinho aqui, que ele marca os segundos. Mas vamos trabalhar horas e minutos, certo? No relógio digital, à esquerda são marcadas as horas, que normalmente vão de 00 a 23 horas. À direita estão os minutos, que vão de 00 a 59 minutos.
1 hora corresponde a 60 minutos, que 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, se eu perguntar 1 hora tem quantos minutos? 60. Se eu perguntar quantas horas tem 60 minutos? 1 hora, certo? Agora, vamos fazer uns cálculos aqui. 1 hora, eu sei que tem 60 minutos. Agora, 2 horas tem 120 minutos. Como que eu encontrei? Eu peguei 2 horas, né? Vezes 60. Ó, 2 vezes 60, que vão dar 120. Então, são 2 horas vezes 60. Se 1 hora corresponde a 60, 2 horas, 2 vezes 60, 120. A mesma coisa acontece com 3 horas. Quantos minutos tem 3 horas? 3 horas correspondem a 180 minutos. Por quê? 3 vezes 60, 180. E 4 horas? 4 horas corresponde a 240 minutos. Como que eu achei isso? 4 vezes 60, que vão dar 240, certo? Aqui a tia colocou um relógio. Esses grandes aqui marcam a hora. Os menores, os minutos. Então, aqui eu sei que eu tenho 10 horas e 10 minutos. Mas nem todo relógio tem desse jeito, né? Horas e minutos. A gente tem que calcular de acordo com os ponteirinhos que estão aqui. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Aqui eu tenho, olha só que o ponteiro menor tá entre 9 e 10. Ele não chegou a 10, então tem 9. 9 horas. E aqui tá marcando no 4, mas no caso ele tá marcando esses pequenininhos aqui, que se você contar, quando chegar aqui vai dar 20. Então, aqui eu tenho 9 horas e 20 minutos. Aqui o ponteirinho menor tá marcando antes do 2. Então, se ele está antes do 2, ele ainda está em 1 hora, certo? 1 hora e aqui, se eu contar daqui até aqui, eu vou encontrar 50. Então, eu tenho 1 hora e 50 minutos. Agora, no digital, eu tenho 15 horas e 30 minutos. E no outro, eu tenho 7 horas e 24 minutos, certo? Agora, vocês vão fazer as atividades, vão ler o livro, né? E fazer as atividades. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Beijinho.